A ciência está sempre em busca da verdade? Não, a ciência está em busca de fatos. Os cientistas se dedicam à ciência por amor ao conhecimento? Em parte, mas não só por isso. Ciência merece confiança? Quase sempre sim. Os meios de comunicação nos fazem acreditar numa ideia falsa de ciência? Muitas vezes sim, e isso é um problema. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a ciência para além do senso comum. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, desde a modernidade, a ciência ganhou uma aura de coisa definitiva, né? De última palavra. Quando a gente fala, isso está comprovado pela ciência, essa é uma tentativa de esgotar a conversa, de acabar com a conversa, porque é uma coisa definitiva. Você acha que essa ideia de ciência que tem o senso comum reflete o que é de fato a ciência? Não, não reflete. O senso comum normalmente encontra soluções fáceis para questões complexas, né? Uma coisa é você acreditar nessa frase que você citou, a ciência comprovou que isso está certo. Essa frase ela já traz e já trai um problema, que é a ciência é um método relacionado a um monte de instituições e é um método em processo, com resultados em processo. Então, apesar de que alguma coisa num dado momento tem dado resultados bastante claros, você não sabe até que ponto, em algum momento, isso pode mudar e você chegar a outros resultados. Existem duas formas de se olhar para a ciência. Uma é o olhar que a infantaria da ciência tem sobre si mesma, que é o cientista que trabalha no dia a dia. A outra é o olhar que a epistemologia tem sobre a ciência. A epistemologia é uma área da filosofia especializada em pensar a ciência. E, nesse sentido, é uma espécie de autoconhecimento da ciência, que muitas vezes nem os cientistas têm. Mas e o senso comum? Qual é a ideia que você falou? Dos cientistas vendo os cientistas, da epistemologia vendo a ciência, e como é que o senso comum vê a ciência? O senso comum vê a ciência, portanto, como um exército que trabalha em busca de uma verdade definitiva sobre as coisas. Nada a ver. A ciência, como eu dizia há pouco, na abertura do programa, a ciência lida com fatos, com dados. Ela não lida com a verdade, porque a verdade é muito mais complicado que isso. Ou talvez as verdades sejam perecíveis na ciência e não definitivas? Não há dúvida que a ciência é a melhor forma que a gente encontrou até hoje para resolver problemas, avançar em certas soluções técnicas e, por exemplo, aumentar a longevidade, né? As pessoas viverem mais. Então é óbvio que a ciência é uma grande coisa. A ciência é, sem dúvida, um grande evento. Mas quando você olha para ela de uma forma, como eu dizia antes, a partir de uma teoria da ciência, a relação dela com as instituições, com a área econômica que investe na ciência, você percebe, por exemplo, uma coisa que o senso comum não sabe. A ciência é um trabalho coletivo, que depende de um monte de gente, que depende de uma hierarquia que atravessa a pesquisa, que depende de interesses econômicos que sustentam a pesquisa, certo? Depende de uma série de processos políticos, corporativos e internos. E o senso comum não tem a mínima ideia. O senso comum pensa que a ciência é quando vai no médico e toma um remédio. É claro que isso é fruto da ciência. Óbvio que é. Mas a ciência não é só isso. Talvez o senso comum também desconheça o fato de que a ciência exige evidências, não é? Carl Sagan fala disso no livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios. E ele diz que esse tipo de incompreensão de que a ciência exige evidências, ele é uma coisa desconhecida, amplamente desconhecida, por culpa de
duas coisas. Do sistema educacional, ele responsabiliza falhas do sistema educacional e dos meios de comunicação, que também refletiriam uma ideia errada do que é ciência e ignorariam essa exigência das evidências para que algo se torne científico. Você concorda com o Sagan? Em gênero, número e grau, assim, que eu acho que o livro dele, Mundo Assombrado pelos Demônios, dos anos 90, meados dos anos 90, é um dos melhores livros, se não o melhor, que faz a ponte entre um estudo do método científico e educação. Educação no sentido de uma linguagem aberta, exemplos didáticos e claros, né? Usei durante muito tempo em sala de aula esse livro, né? Com alunos de graduação. E, sem dúvida nenhuma, quer dizer, quando você fala que a ciência ela exige evidências, a própria noção de evidência nem sempre é muito clara, né? Uma coisa que o Sagan aponta é que existem enunciados, por exemplo, tua mãe é viva, né? Sim. Né? Então, eu posso dizer, por exemplo, Thaís, a sua mãe vai entrar aqui daqui 5 minutos. Ela entrará ou não, certo? Esse enunciado que eu fiz é científico, em si. Ele tem vocação científica. Por quê? Porque ele tem vocação de ter uma evidência que vai verificá-lo positivamente ou falseá-lo, como a gente fala em epistemologia. Se a mãe da Thaís entrou aqui, portanto, eu acertei no que eu falei. Se ela não entrou, eu não acertei. Agora, se eu falo para você, Thaís, tem um vulto aí do seu lado, tem um espírito aí do seu lado. Esse enunciado não tem nenhuma chance de vir a ser verificado, a não ser que esse espírito se materialize, se apresente, prove que é um espírito, o que na verdade nunca aconteceu, a não ser em sessões muito privadas e duvidosas. Agora, a crítica que ele faz à educação e a crítica que ele faz aos meios de comunicação, no livro dele, que é um livro de meados dos anos 90, a educação, ela falha porque não adianta fazer exatamente feira de ciência. O que o Sagan entende é que a educação deveria ensinar o método científico para os alunos. Ensiná-los a pensar cientificamente. O que na linguagem do Sagan, como ele mesmo diz, seria encostar a formação do aluno num certo ceticismo científico. E, portanto, o aluno acaba ficando com a ideia de que o cientista é um cara doido, maluco, que fica explodindo coisa dentro de casa, na garagem, né? E a indústria cultural, porque a indústria cultural oferece à população uma ciência ficcional, tudo bem que é ficcional, às vezes é ficção mesmo, mas muitas vezes, por exemplo, a televisão, durante muito tempo, oferecia reportagens sobre descobertas que, na verdade, não aconteciam daquele jeito. Eu lembro da minha adolescência, da minha infância no Brasil, que, se dependesse da televisão, a ciência descobria uma coisa por dia. E aí vai um toque sobre o senso comum, olhando a ciência. A ciência não é uma atividade que trabalha o tempo inteiro para descobrir novidades. Ela não descobre coisas novas o tempo inteiro e muitos cientistas agradecem muito que isso não aconteça. Por quê? Porque eu disse que ela não descobre coisa nova ou porque alguns cientistas agradecem que isso não aconteça? Por que alguns cientistas agradecem que isso não aconteça? Porque se ele investiu parte da vida dele numa certa teoria científica e essa teoria científica vier ao solo, ele não vai só perder uma possível reputação, como ele possivelmente pode perder patrocínio na pesquisa e vai perder cientistas jovens que trabalham com ele, e é por isso. Vamos ver agora um trecho da série Cosmos, que mostra revelações da ciência e apresenta o método científico. On a clear summer night in 1784, he went outside to see if a particular star was still doing something that mystified him. Something that no other astronomer had ever reported before. Goodrich couldn't believe his own eyes. The star, called Beta Lyrae, changed regularly in brightness over a very brief period of time, only days.
What could possibly make a star do that? Even more surprising, Goodrick found that he could predict its variations with high accuracy. What could cause such a change in a star's brightness? None of the scenarios that came to mind explained the evidence before him. And then he thought of another possibility. Suppose there was something orbiting Beta Lyrae that eclipsed the star on a regular basis. But what could it be? A world, perhaps? How about a trillion? Essa cena traz um pouco do que eu estava falando antes. Porque assim, o que acontece? Primeiro você tem uma pessoa que observa as estrelas, né? Ele passa horas da noite dele, da vida dele, observando estrelas. E aí ele percebe certos padrões. No caso que em alguns momentos a estrela brilha mais, em alguns momentos a estrela brilha menos, né? E ele não consegue encontrar nenhuma teoria até então, que era inclusive muito pobre em relação ao que se tem hoje, do porquê isso. Portanto, todas as pessoas que afirmavam as teorias anteriores, ele percebe que nenhuma dessas teorias serviam para nada, para explicar o que ele estava vendo. O que ele estava vendo? Qual era a evidência? A evidência é a estrela brilha, de repente não brilha mais. Brilha, de repente não brilha mais. Aí ele teve uma ideia, brilha menos, né? Não brilha mais. Será que passa alguma coisa na frente dela? Como quando você tem uma chama de uma vela e de repente você põe, sei lá, um véu na frente e a chama fica menor. E daí ele pensa, né? Será que tem mundo ali, alguma coisa que gira ao redor dessa estrela? E aí a cena corre para dizer que na verdade não existe um mundo, existem trilhões de astros que passam na frente das estrelas e mudam o brilho para quem está olhando daqui de tão longe. Então essa cena mostra um método científico com uma certa dramaticidade, ficção, como ele funciona mostrando um fato real. Quer dizer, alguém que observa alguma coisa, percebe padrões, olha de novo, compara o que ele está vendo, a evidência, com o padrão que ele tinha pensado, vai nas teorias existentes, não encontra nenhuma teoria que justifique aquilo. Isso é, o que ele percebe é aquilo que em epistemologia se chama anomalia. Ou seja, algo que aquele sistema teórico, que se convencionou chamar de paradigma desde os anos 60, não responde. E aí ele vai buscar alguma coisa que responda, e nesse movimento ele resolve a anomalia, descobrindo o que está acontecendo mesmo. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar o que significa o selo comprovado pela ciência. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo sobre a ciência, falando sobre ela para além do senso comum. Pondé, o que então, afinal, quer dizer quando a gente fala isso está comprovado pela ciência? De partida, isso significa que um certo conjunto de enunciados foram testados, né? E os testes comprovaram que eles estavam certos na sua hipótese sobre X. Essa é a resposta mais simples, mais curta e uma resposta absolutamente teórica. Por quê? Porque a palavra foram testados implica que isso aconteceu num cenário onde você tem várias pessoas envolvidas, certo? E uma vez que esse grupo constatou que aquela hipótese ou aquela teoria ficava de pé,
a mesma experimentação tem que ser feita por outro grupo, certo? Ou seja, você precisa ter, para dizer que alguma coisa está comprovada, isso precisa ser comprovado por um grupo X, o experimento tem que ser passível de repetição por outros agentes pesquisadores, certo? Que, na medida em que repetem o mesmo experimento, chegam ao mesmo resultado. Isso é o mínimo para dizer que alguma coisa é comprovada. São hipóteses que são testadas, algumas são comprovadas, outras são refutadas. E esse processo tem que ser feito mais de uma vez por agentes pesquisadores diferentes. Esse processo em si, ao mesmo tempo, quer dizer, ele tem que, você precisa pensar que isso precisa de dinheiro, certo? Aí começa a sair do senso comum. Precisa de dinheiro e, por exemplo, se a gente for pensar na área da ciência, de pesquisa científica, algumas pessoas separam a ciência da indústria. Indústria farmacêutica, por exemplo, ou indústria com interesse em tecnologia da comunicação. Isso aqui que o senso comum acha que é ciência, na prática não existe. O que existe é isso aqui. É a indústria que tem interesses específicos em atingir resultados que vão gerar lucros. É claro que, se essa indústria falsifica resultados, certo? Se ela mente, se ela frauda, isso pode ser descoberto e ela vai perder muito dinheiro e vai vir ao solo. Mas isso pode demorar muito tempo para ser descoberto. O processo de checagem pode ser muito longo, daí histórias de remédios que pessoas tomam e depois descobrem que tem efeitos colaterais, certo? Então, o problema do senso comum, para entender o que significa a ciência comprovou, é que o senso comum pensa isso num quadradinho. E a ciência é uma rede de relações. Ponda, então você deu uma resumida aí no que é o método científico, que passa por experimentação, refutação, revisão por pares, e nada disso aparece, por exemplo, quando as pessoas falam sobre a existência da Atlântida, né? Sobre as balinhas de goma, umas balinhas de goma aí que deixam o cabelo incrível. Nada disso passou nem por experimentação, refutação, nem revisão por pares. E, no entanto, tudo esse tipo de coisa é sempre acompanhada por aquela frase famosa: isso aí, ó, a ciência comprovou. Então, essa frase virou assim, tipo um selo de qualidade para coisas sem qualidade? Vou te dar um exemplo concreto. Imagine que você tem uma pessoa que está falando para um grupo de alunos que ele, por exemplo, ele fala que estudou Cabala, né? E aí, imagine que uma dessas pessoas que está assistindo ele falar, um dos alunos que está assistindo ele falar, foi preparado para tentar identificar no discurso da pessoa o quão ali tem de pseudociência, o quão ali tem dele manipular um vocabulário, tipo que está comprovado pela ciência. Então tem palavras-chave. Energia é uma palavra muito comum, porque quando você fala a palavra energia, a maior parte das pessoas acha que você está falando de ciência, só porque você usou a palavra energia, né? Um outro termo que foi muito usado nesse ambiente é a palavra quântica. Falou e quântico é científico e ao mesmo tempo é porra louca, né? No senso comum eu estou dizendo. Então imagine que uma dessas meninas pergunta: aonde você estudou Cabala? O que a epistemologia ensina você quando você está querendo checar uma informação que pode ou não ter valor científico? Você pega aquela pergunta e puxa ela para o chão. Ele está falando que estudou Cabala, fez especialização.
Aí você pergunta, onde você estudou? Certo? Para que ele dê o endereço em que lugar foi, certo? Porque a vocação da verificação em ciência, ela tem uma vocação a ir ao solo. O que eu quero dizer com isso? Em se tornar concreta, tá? Aí você pergunta para ele, onde você estudou Cabala? Ele, que leu alguns livros de Cabala, seguramente sabe que isso tem a ver com os judeus. Então ele responde de bate-pronto, Israel. Você saiu bem. Foi bem. Aí ela vem com uma pergunta que é a pergunta matadora. Aí ela pergunta para ele, qual universidade em Israel? Aí ele se danou. Aí ele responde, a Universidade de Israel. Que não existe. Que não existe. Isso é um exemplo claro de como Sagan queria, né? Como você pode ajudar uma pessoa a entender como funciona a busca de uma evidência num discurso vago. Em 2 perguntas, ela demoliu o argumento. Nós perguntamos a mesma coisa para o cientista Elder Nakaya, que é pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein e do Centro de Pesquisas em Doenças Inflamatórias da Universidade de São Paulo. Perguntamos para ele o que quer dizer que algo foi comprovado cientificamente. Vamos ouvir. Isso foi comprovado cientificamente. O que isso significa? Significa que isso foi verificado, testado e validado usando o método científico. E o método científico, ele é um processo muito importante que os cientistas usam para justamente ter resultados confiáveis. Não quer dizer que é a verdade absoluta, mas é algo que possa ser replicado em outros estudos. Então, funciona através de, primeiro, observações, que depois possam surgir questionamentos, e depois propõe-se hipóteses que depois vão ser testadas experimentalmente para ver se aquilo pode ser confirmado. E aí, através da análise, você pode confirmar e tentar criar uma explicação para isso. Então, vamos dizer sobre a importância do exercício físico ou da meditação na saúde do indivíduo. Todo mundo sabe que faz bem, mas isso foi comprovado cientificamente? Uma coisa é você notar que as pessoas que se exercitam, elas parecem ser mais saudáveis, mas como é que você prova isso cientificamente? O importante não é você fazer um estudo que mostra que exercícios faz bem para a saúde, mas você vai fazer esse estudo, um outro grupo, numa outra condição um pouquinho diferente, vai fazer outro estudo, e o outro vai fazer outro estudo. Então, se você consegue mostrar que existe um certo consenso, que aqueles estudos são replicáveis ou que aquele experimento testado de outras maneiras continuam sendo postos à prova e passando no teste, então isso indica que aquilo está mais próximo da verdade. Não quer dizer que possa vir outros estudos que comprovem que, na verdade, era outra coisa e não um exercício que estava melhorando a saúde. Porém, a ciência funciona assim e é por isso que o método científico ele ainda é a nossa melhor opção para comprovar alguma coisa. Veja que ele vem acompanhado de 2 credenciais importantes. Médico do Einstein, pesquisador, professor da USP. Isso é muito importante em ciência, que introduz a noção de credibilidade. É claro que alguém pode estar ligado a uma instituição X de credibilidade E ser um picareta. sem, na realidade, merecer essa credibilidade, né? Alguém pode estar numa situação dessa. Isso é um risco, porque, de repente, se ele estiver fazendo coisa errada por aí, a própria instituição, movida por uma preocupação de branding, poderá tirar ele de circulação, porque ele está colocando em risco a credibilidade. Hoje aparece muita coisa na mídia em geral que é fruto de um trabalho aqui, certo? E aí, então, ovo faz mal para a saúde. Cientistas comprovam não sei aonde que se você tomar 2 taças de vinho faz bem para a saúde. Isso atrapalha a relação do senso comum com a ciência. Isso cria aquilo que é assim, hoje o experimento deu nisso, amanhã o experimento deu assado. Então, um dos territórios onde a ciência menos penetra, ao contrário do que o senso comum pensa, é na alimentação. Aquilo que se fala muito que é científico em alimentação, muitas vezes é moda, certo? Pelo simples fato que você não consegue,
por exemplo, pegar um grupo de pessoas aqui, durante 50 anos fazerem ela se alimentar com A, pegar um outro grupo aqui, durante 50 anos fazer ela se alimentarem com menos A, para você conseguir chegar a essa conclusão. Qual é a conclusão que você chega? Em experimentos com animais tais, quando você alimenta assim, isso forma placas nas artérias, isso, portanto, esse alimento tem esse tipo de substância que está aqui na placa arterial, portanto, tem uma relação entre isso que você está comendo aqui e essa placa arterial. Aí você consegue estabelecer alguma coisa. Mas quando você começa a criar modas, que tem que comer isso, tem que comer aquilo, é, na realidade, uma festa, né? É divertido. Então, para não perder o trocadilho, as verdades mais perecíveis são aquelas que dizem respeito aos alimentos e aos efeitos que eles têm sobre a nossa saúde. Super perecíveis, exatamente super perecíveis. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver como a ciência pode ser afetada por aquilo que é demasiado humano. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre ciência para além do senso comum. E agora nós vamos ver uma reportagem que mostra como os remédios estão sendo indicados nas redes sociais e o que aconteceu com o estudante Pedro Henrique Alves Pereira. Venlafaxina, Rivotril, Excitalopram, Fluoxetina e Zolpidem. Medicada? 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Todo dia? Todo dia. O remédio viralizou nas redes sociais. Imagine a alegria ao descobrir uma compra de uma viagem no valor de 9.000 depois de tomar o remédio. Memória? Pedro Henrique não teve nenhuma. O relato dele teve mais de 100.000 compartilhamentos na internet. Uma vez, foi o bendito dia, eu tomei o remédio, eu botei debaixo da língua e me deitei. Como eu tenho gastrite, eu não posso ficar com fome, né? Que aumenta a acidez do estômago e a pessoa só enjoa. Eu fiz, eu vou comer para não acordar enjoado. Nunca aconteceu, nem vai acontecer. O povo fala demais, não vou dar confiança. Aí eu tava assistindo, super empolgado e comendo. Aí minha amiga mandou uma mensagem para mim. Nisso eu comecei a mandar mensagem para ela que eu queria fazer uma viagem. Eu sei que eu acordei com uma mala em cima de mim, um casaco no calor do Nordeste. Eu de casaco. Quando eu peguei o celular, eu abri as notificações, estava lá a cobrança de R$9.000, informando que foi aprovado. No e-mail, falando que a viagem tinha sido confirmada para 2 dias depois. O Zolpidem é um remédio indutor de sono. Febre nas redes sociais, o consumo aumentou em mais de 600% em 10 anos. Em 2020, teve o pico de vendas. Mais de 23 milhões de caixas vendidas no Brasil. Existe uma doença e por isso é prescrito um remédio. Então, as pessoas que vão lá, meu vizinho toma clonazepam e ficou ótimo, e toma aquela medicação, podem de fato estar fazendo mal ao cérebro. Eu tinha começado a trabalhar, eu estava tendo muita reação de estresse. Nisso eu não conseguia dormir direito, às vezes eu passava 2, 3 dias sem dormir. Aí eu fui ao médico, o primeiro médico me disse que a minha situação era de estresse, o que eu tinha que fazer era procurar me acalmar. Tudo bem, eu procurei outro médico, me passou o Zolpidem, sendo que assim, quando você fala, eu vou tomar Zolpidem, já assusta muita gente. Aí eu procurei outro médico, não dei confiança. Aí eu procurei outro também. Não queria. Mas aí todos passaram o Zolpidem para mim. O Zolpidem é uma medicação unicamente usada para sono. E quando ela foi prescrita no começo, a gente não viu os efeitos colaterais a longo prazo. São amnésia, perda de memória. Todas as medicações para entrarem em circulação, elas vão ter que passar por um estudo duplo cego, controlado, várias fases de teste. Porém, a última fase de teste é colocar a medicação em circulação e observar como que a população se desenvolve nos 5, 10 anos seguintes, e a partir de então vão ter escrito na bula outros efeitos colaterais. Se você botar na língua e deitar imediatamente, não tem riscos. Agora, se você tomar e você ficar fazendo qualquer outra coisa, não se desligar, você vai ter alucinação, você vai ter enjoo, você vai ter tontura, e isso é perigoso. Depois do episódio, Pedro Henrique suspendeu a medicação a pedido médico.
mas não é todo mundo que escuta um profissional. Principalmente agora com a viralização de vídeos no TikTok, YouTube, as pessoas passam a achar que estão fazendo um autodiagnóstico e vão lá no consultório. Olha, eu vi que eu tenho esse diagnóstico por conta de diversos vídeos que eu vi e gostaria de tomar essa medicação. Essa questão que a médica fala, de fato, está ligada à prática da ciência no sentido depois que você entrega o medicamento, que é o fruto da ciência. Você entrega o medicamento para o consumo e aí, inclusive, você poderá fazer descobertas sobre efeitos em determinadas situações depois de que várias vezes isso vier a acontecer e aí vão começar a pôr isso na bula como efeito colateral, tá? Outra coisa que a reportagem cobre é o tema das redes sociais, né? As redes sociais, aquilo que alguns chamam de empoderamento do paciente, ou democratização do conhecimento, aí, de fato, não tem nada a ver com a ciência enquanto tal. Tem a ver com o modo como as pessoas consomem informação nas redes sociais e como elas vão passando a informação de uma para outra, porque normalmente a pessoa que busca a medicação, ela quer resultado. Hoje em dia você tem muita gente ansiosa e que isso gera insônia. Então, se você conseguir tomar um remédio para você dormir, antes era uma amiga indicou, hoje alguém que tem não sei quantos seguidores indica, aí as pessoas começam a tomar, isso vai gerando um bolo de reações, certo? Que no final das contas pode dar um caso como esse. Isso não tem a ver com a ciência. Isso tem a ver com um dos efeitos das redes sociais no modo das pessoas consumirem informação e passarem o ato. A gente poderia comparar isso aos efeitos que as redes sociais têm, por exemplo, no jornalismo, grosso modo. Você falou sobre as dimensões extra-racionais, que não é objeto dessa reportagem, mas que foi algo apontado por pelo menos 2 teóricos, não é? O Thomas Kuhn e o Lakatos, que mostraram que na feitura da ciência, no processo científico, além dos métodos aprovados e recomendados, entrariam outras variáveis bastante humanas e bastante fora de controle, portanto, né? Que outras variáveis humanas são essas, Pondé, que o Thomas Kuhn e o Lakatos apontaram e que influenciam, segundo eles, no processo científico? A epistemologia esteve sempre preocupada em determinar aquilo que se chama de demarcação. Até aqui é ciência, daqui para cá não é mais, né? O famoso problema da demarcação. Esse enunciado é científico, esse não é. O Thomas Kuhn vai dizer assim, olha, o cientista não é uma pessoa desprovida de teorias prévias quando ele olha para o mundo. Essa é a questão. Ele tem teorias prévias, ele foi educado nessas teorias na faculdade, no trabalho, na pesquisa. Então, ele tem uma tendência, por exemplo, eu posso ser alguém da área médica, da área de psiquiatria, e ter como teoria prévia na minha cabeça que tudo que acontece na vida psíquica tem que ser passivo de redução à fisiologia cerebral. Por exemplo, isso é um paradigma, uma percepção. Então, o que o Thomas Kuhn mostrou é que ao longo da ciência, você às vezes aparecem anomalias e que essas anomalias põem em crise um conjunto de cientistas e que esse conjunto de cientistas fazem o diabo para provar que a anomalia está errada. Então, uma das coisas que o Kuhn provou é que a ciência passa a maior parte do seu tempo tentando fazer com que nada de novo aconteça. Outra coisa, o Lakatos, o que ele introduziu também muito importante, nessas dimensões extra-racionais, portanto, não do método em si, isso que significa, né? Mas aquilo que está ao redor do método, na cabeça do cientista, no financiamento que ele recebe, na visão de mundo que ele tem, por exemplo, durante muito tempo, inclusive no Brasil, muita gente achava que era científico a entender que mulheres não deviam fazer muito esforço pensando e estudando, porque como as mulheres gastavam muita energia no seu aparelho reprodutivo, se você fizesse elas pensarem muito, elas desmaiavam. Tinha médico que achava isso no Brasil. Não só no Brasil, mas estou falando do nossa casa. Achava isso, ensinava isso.
E acreditava nisso. Hoje a gente olha para isso e diz, né? Bom, o Lakatos, ele introduziu a seguinte ideia. Olha, existe um núcleo científico, que é ali o cientista trabalhando o método, mas esse núcleo científico está cercado por inúmeras questões que não têm a ver com esse núcleo científico. Entenda-se o método. Tem a ver com, por exemplo, teorias que fracassaram e isso gerou, inclusive, cientistas que continuam tentando provar que elas são verdadeiras, apesar de que elas já foram, pelo menos até aquele momento, comprovadas falsas. Vaidades. Essas variáveis são vaidade, por exemplo, ou ambição, ou pressa derivada de vaidade e ambição, descuido derivado de vaidade, ambição e pressa. Essas seriam, então, as variáveis humanas que entrariam subrepticiamente aí no método científico. Assim como disputas institucionais, competição, certo? Então, você tem uma área aqui em que essa área está necessitada de remédios, por exemplo, e que tem muito dinheiro para ser gasto ali, vamos colocar a pesquisa aqui. É claro que vai ajudar pessoas. É aí que está. Só crianças acham que a indústria farmacêutica é má. Sem a indústria farmacêutica, não existe modernidade. Não existe nem ciência enquanto tal. Agora, a indústria farmacêutica é movida por interesse de lucro, sustentação econômica, resultados e tudo mais. Então, esses elementos que não têm a ver com o método, hoje, a epistemologia, ou seja, a teoria da ciência, sabe muito bem que eles gravitam ao redor e podem influenciar. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você disse que para o senso comum, a ciência tem a imagem de um monge que fica lá no laboratório inventando coisas novas o tempo todo. Essa é a ciência para o senso comum. O que seria uma imagem mais adequada e precisa? Seria alguém que, quando jovem, se interessou por ciência e, portanto, optou por uma área científica no vestibular, digamos assim, temos no Brasil. Então, se formou nessa área específica e tem, inclusive, uma certa dimensão ideal do que vai fazer. E quando entra no mercado, percebe, por exemplo, que no Brasil é quase impossível fazer pesquisa científica. Então, é essa pessoa que começou gostando de uma disciplina científica, que resolveu se dedicar àquilo, inclusive por paixão, e na hora que vai virando adulto e vai entrando no mercado, ele vai percebendo que ele tem que tomar decisões pragmáticas, certo? E uma das decisões pragmáticas, ele tem que saber quais são os espaços onde tem mais dinheiro, onde tem alguém que ele conheça que possa ajudá-lo a entrar naquele grupo ou naquela instituição. Portanto, aquilo que está pagando mais, ele vai ter que fazer acordos políticos quando entra na instituição, ele não vai poder pisar em calos de pessoas poderosas, certo? Ele vai ter uma preocupação com a carreira dele. Eu estou aqui hoje, mas onde eu vou chegar amanhã? Eu estou fazendo isso hoje, mas será que daqui 20 anos eu vou continuar fazendo só isso? Essa é uma imagem mais precisa do que é um cientista real. Thaís, aquilo que é considerado científico depende de credibilidade e de quem fala? Na dinâmica do jornalismo, você não tem como checar todas as fases daquele processo que você está noticiando, daquele processo científico que você está noticiando, mas aí o que você faz? Você vai buscar as fontes que têm credibilidade, nesse caso, as revistas científicas, você vai, né, algo que saiu na Lancet, algo que saiu na Science, na Nature. Isso é uma fonte importante porque essas publicações têm credibilidade. Qual é, Pondé, na sua opinião, a maior conquista da ciência desde a modernidade? Eu acho que é difícil dizer que exista uma maior conquista. Eu diria que uma das áreas em que a ciência conquistou muito da modernidade foi, sem dúvida nenhuma, na área da medicina científica. Na prática, produziu vida mais longa, cura de uma série de doenças, superação, muitas vezes, de certos preconceitos com relação a doenças. Diminuição do sofrimento. Diminuição da dor, do sofrimento. Você acha que os jornalistas têm uma visão de senso comum da ciência? Sobre essa ideia de que a ciência é algo que produz coisas novas o tempo todo. Então, acho que o jornalista, tendo um fraco por coisas novas, não é? News,
Sim. Então, ele tem na ciência uma fonte que ele vê como uma fonte de notícias, né? E nesse sentido a gente é um pouco sensível. News. Exatamente, news. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a tensa relação entre a ciência e a ética. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a ciência para além do senso comum. E o Linhas Cruzadas foi às ruas perguntar às pessoas se elas acreditam que a ciência é feita só para o bem. Vamos ver o que elas disseram. Eu acho que a ciência pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal também. Em vários sentidos. Agora, por exemplo, tem umas pesquisas de fazer inteligência artificial. Com certeza isso pode ser usado para o bem, como pode ser usado muito para o mal também. Eu acho que uma fake news em relação a algo da ciência, e se a gente não souber, não entender o que está sendo falado, né, não entender o assunto, pode não ser legal. Eu acredito que a maior parte dela é usada para o bem, senão a gente não teria tantas vacinas, tantos avanços na medicina, avanços também fora, né, desse âmbito, mas que existe uma parcela que é do mal, não tem como em tudo na vida. Eu acredito que a ciência não tem sido só algo bom. Tem desenvolvido formas de tratar cânceres mais rápido, alguns tratamentos de AIDS, câncer de pele, então tem ajudado bastante, mas também tem esse lado ruim, que as pessoas, algumas pessoas de má índole têm usado ela contra as próprias pessoas, né? Tem a ciência da astronomia, da exploração espacial, né, de trazer algum benefício para a humanidade. E tem a da guerra, né, que é uma coisa que ninguém quer, né, prejudica todo mundo, né? A ideia de que a guerra ninguém quer, vamos tomar como valor de cara que ninguém em sã consciência quer guerra, fora alguns loucos talvez. Mas muitas vezes na história da humanidade, você teve guerras que ou você fazia guerra ou a coisa ficava pior ainda. Isso não significa fazer um discurso a favor da guerra. Isso significa simplesmente constatar que às vezes existem situações na vida em que você tem que ir para a luta. Por outro lado, é evidente que a ciência aplicada a armas é facilmente perceptível como uma coisa má. Imagine que a gente eliminasse todas as armas do mundo. Armas de fogo, quero dizer, algumas assim. O mundo, as pessoas iam ficar necessariamente melhores? As pessoas eram violentas antes de existir arma. É claro que a ciência, a tecnologia fabrica armas que matam muita gente. E antes você matava menos, era mais difícil. Então você tem aí, sem dúvida nenhuma, uma aplicação da ciência que otimiza o efeito letal. Que efeito letal esse que responde a questões do ser humano. O ser humano é ambivalente. Agora, quando você vai chegando para o cotidiano, por exemplo, petróleo, né? A descoberta do petróleo e o avanço da tecnologia de energia fóssil nos propiciou uma série de avanços no mundo. Agora, existem dúvidas sobre se o petróleo, a essa altura do campeonato, está fazendo mais mal do que bem para o mundo. Mas quem é que está tendo que dar conta disso? A própria ciência. É ela a única capaz de avaliar isso. Então, quando você fala das guerras, você estava usando exemplos extremos, né, Pondé, para falar de como a ciência se relaciona de forma tensa com a ética. Mas existem exemplos mais comezinhos ou mais atuais, por exemplo, a relação da ciência desde que ela começou a investir na reprodução, né, nos métodos artificiais de reprodução humana, agora, mais recentemente, a relação da ciência com as descobertas e as aplicações da inteligência artificial, por exemplo, que um dos entrevistados mencionou. Tudo isso faz com que a ciência caminhe lá em cima da navalha, do fio da navalha, no que diz respeito à ética. Isso é algo moderno ou isso sempre fez parte da
trajetória científica? Se a gente levar a ciência para suas raízes filosóficas, que é como ela começou, a gente pode responder que não é novo. O exemplo que você dá, por exemplo, os avanços da ciência na área de reprodução humana, né? E que é muito comum, muita gente fica chocadíssima com a ideia de que talvez um dia a gente passe a avaliar a reprodução humana como um evento estritamente técnico e exterior ao corpo da mulher, certo? E, mesmo que seja no corpo da mulher, o processo de seleção dos gametas, masculino e feminino, seja feito de forma tal em que a ciência consiga conduzir esse processo para resultados melhores, mais eficazes, né? Ou mesmo a ideia de que descobertas científicas acerca do processo de reprodução celular leve a avanços na condução dessa reprodução celular. Tem aí uma paleta de hipóteses que isso possa levar, então, à conclusão de que é melhor reproduzir a espécie com métodos estritamente científicos e não que se entregue a reprodução humana ao acaso. Então, a gente percebe que, na hora do uso, a tendência do ser humano é, na medida que ele identifica uma vantagem, ele usa, ele busca. A vocação que a ciência tem em produzir aquilo que as pessoas falavam, resolução de doenças, melhor condição de vida, saneamento, viagem mais rápida, computador, isso tudo. Ou seja, a vocação que o ser humano tem de buscar uma condição de vida melhor, porque a vida humana é vulnerável, frágil, bruta e breve, certo? Levará a humanidade, se assim for possível, a evidentemente abraçar a reprodução artificial. Ou seja, as vantagens práticas sempre vão sobrepujar a ética, as discussões éticas. As vantagens práticas, elas vão, de alguma forma, empurrar a fronteira do que é natural para longe e o artificial vai se tornando aceitável, entendeu? No filme Transcendence, A Revolução, a inteligência artificial Pin, o robô, recebe a consciência de seu criador quando ele morre. Vamos ver uma cena em que esse novo ser consegue fazer coisas incríveis. Paul has been blind since birth. The nanotechnology targets the damaged cells. It repairs and regenerates them. We're not hiding anything. These people all came on their own, looking for us to help them. So we did. Now they're all enhanced, modified, and networked. They remain autonomous, but they can also act in unison, part of a collective mind. It's staggering, Will. Actually, it's still in its infancy. What you're saying is just a small taste of what we'll achieve. You know, we were afraid that it would be too much for people, but I think that's changing now. Evelyn, are you all right? I've gotten everything I ever asked for.
Esse filme é um filme distópico, né? Você tem um grande cientista que morre, tem um desenvolvimento de inteligência artificial, o cérebro dele, digamos assim, o conteúdo passa para essa inteligência artificial, e daí essa inteligência artificial, na realidade, se transforma numa inteligência coletiva que tem dentro dela todas as informações do mundo. Todas, tá? E o resultado é que a medicina, como aparece na cena do cego, a medicina dá um salto. E as pessoas aderem a isso, a essa inteligência artificial, porque ela vai causar avanços médicos maravilhosos. Quando ela recebe esse bilhetinho, porque é o seguinte, o que o cara está dizendo para ela é o seguinte: ferrou. Essa inteligência artificial está virando uma coisa que vai sair do controle. Então, o filme, na realidade, ele volta para o eterno problema do Prometeu acorrentado. De novo, né? Será que o ser humano pode chegar a um ponto de desenvolver uma inteligência artificial que esteja conectada com todas as bases de informação e de dados e que, portanto, ouça você o tempo inteiro, em qualquer lugar? Né? A vigilância seja tal que ela simplesmente tenha que se alimentar de todas as câmeras do mundo, de todos os instrumentos de áudio do mundo, e, portanto, ela vai assimilando todos os dados e, portanto, ela vira um Deus. Por isso que o nome do filme é Transcendence. Ela vira uma espécie de Deus. Agora, a solução, então, surgem os grupos guerrilheiros contra aqueles que seguem esse sujeito, que não é um sujeito. E a solução no final, que é uma solução... Eu tenho sentimentos misturados em relação ao final desse filme, que eu vou dar um spoiler, né? Como pede a minha profissão, né? A sua profissão pede que você dê spoilers? Claro. Né? Estragar ilusões. Entendi. Né? Então, assim, a solução que eles encontram no final do filme é que eles têm que realizar, eles têm que derrubar a internet no mundo. Eles têm que derrubar a internet, com isso, a luz elétrica, como os carros funcionam, a medicina, eles têm que derrubar. Destruir o Wi-Fi. Derrubar tudo. E, portanto, voltarem a uma situação que a gente poderia chamar de quase pré-histórica, né? E eu tenho sentimentos misturados em relação a isso, porque eu não sei até que ponto os seres humanos de fato fariam uma coisa como essa. Eu acho que, na verdade, o que ia acontecer é que as pessoas iam usar essa inteligência, ela ia criar muitos problemas, mas aí ia ter aquelas pessoas que são progressistas, tem aquelas que iam dizer que está tudo bem se os vulneráveis e pobres também tiverem acesso a ela, e não vai chegar um grupo de guerrilheiros que chegam à conclusão que nós vamos derrubar. E tem um elemento que atravessa o filme, que é o amor dos dois, né? Tudo começa com a questão de como ela vai viver sem ele e a ideia dele de que ele passa para uma inteligência, para um corpo robótico e, portanto, ela vai ter ele de alguma forma, junto com ela. Então, nesse sentido, o filme deixa de ser uma negação da ciência, porque a destruição da internet é a negação da ciência. Mas, no entanto, a ciência também possibilita, permite, proporciona o amor, é isso? Proporciona a um casal sobreviver à morte de um dos dois, que muitos casais provavelmente lançariam mão, como o Black Mirror já brincou disso, né? Aquela série. Então, mas eu acho que a solução do filme é uma solução muito maravilhosa. Você destrói toda a internet e aí você salva o mundo. Ou seja, a solução é dizer que Zeus tinha razão. Prometeu nunca devia ter dado fogo para nós. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.